Convido todos a se acomodarem para o prosseguimento do evento. Informamos que os certificados serão enviados via e-mail, de modo que solicitamos que todos confiram seus dados na recepção. Convido para ministrar a terceira e última palestra a senhora Regina Rufino, assessora de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, que irá ministrar a palestra Acessibilidade nas Eleições. Com a palavra, a senhora Regina Rufino. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, falar da honra que foi o convite que foi dirigido ao nosso Tribunal Eleitoral, e da surpresa, né, do convite também. Né? A gente fica se perguntando o que nós, da Justiça Eleitoral, podemos apresentar em termos de tecnologia assistiva. Né? Então, a gente aceitou o desafio mais pela oportunidade do aprendizado. Nós estivemos aqui agora de manhã, presenciamos as palestras anteriores, o professor Claudemar, com a professora Regina, e realmente nós aprendemos muito. Levaremos daqui informações relevantes para a continuidade dos nossos projetos no âmbito da Justiça Eleitoral. Né? E eu vou falar um pouquinho da acessibilidade nas eleições, que foi o tema que a gente se propôs a trazer para vocês, e começo dando um panorama do tamanho da Justiça Eleitoral. Nós temos o maior processo eleitoral informatizado do mundo, uma população de em torno de 200 milhões de cidadãos, e destes, 142 milhões são eleitores. Nesse slide, eu trouxe só esses números da Justiça Eleitoral para vocês. Quantos municípios nós temos no país? 5.738. Temos 3.033 zonas eleitorais em todo o Brasil, 32 partidos políticos, trabalhamos com 451 sessões eleitorais, trabalhamos com mais de 2 milhões de mesários, e, para essa eleição, temos a projeção de atender mais de 24 mil candidatos. Né? Para fazer a eleição, nós trabalhamos com urnas eletrônicas, em torno de 470 mil unidades de urnas eletrônicas. E a questão que a gente se coloca, também trouxe um pouquinho da particularidade do Tribunal de São Paulo. Nós, com 645 municípios, 425 zonas eleitorais, mais de 90 mil sessões eleitorais, mais de 10 mil locais de votação em todo o Estado, e atendemos o eleitorado aí de 31 milhões. Mais para a gente, vocês vão ver por que essas informações são relevantes para este evento. A nossa missão, garantir a legitimidade do processo eleitoral. A nossa visão, consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança. E os nossos valores. Tudo isso que nós fazemos... Deixa eu retornar aqui um pouquinho. Tendo sempre em vista a questão da ética, do comprometimento, da modernidade, da acessibilidade, da transparência e da responsabilidade social e ambiental. E o que nós fazemos em relação à acessibilidade? Todos aqui já devem ter a experiência de votar. E muitos sabem que nós temos na urna eletrônica já o teclado em braille. Né? Que as nossas urnas também são adaptadas para a conexão com fone de ouvido, para quem quem não tem a visualização, e para quem tem deficiência visual e auditiva. Nós temos tudo isso na urna eletrônica. Nós também possibilitamos que o eleitor, que tem algum tipo de necessidade diferenciada, possa ser acompanhado para votar. E temos cédulas guias, ou seja, cédulas impressas em braille, para que o eleitor vote se a gente passar para votar o seu manual. Mas o que é que tudo isso significa para a pessoa que tem alguma dificuldade? Nós nos orgulhamos da urna eletrônica, mas, na verdade, a professora Fabiana, logo no início, falou assim:
o acesso é uma experiência que cada um vive quando entra em um ambiente. E talvez muitos dos presentes aqui na plateia já tenham vivido uma experiência, talvez até negativa, no momento do voto. Acessar, chegar até a urna é fácil para o eleitor? Foi quando nós nos deparamos com essa questão que a Justiça Eleitoral implementou o programa de acessibilidade. Lá em 2002, nós editamos uma resolução que determinou simplesmente a criação de sessões especiais. As sessões especiais são as salas de votação, localizadas num espaço em que as pessoas que utilizam cadeira de roda tenham condições de chegar até ela. Essa determinação estanque não significou absolutamente nada. Nós temos casos de sessões especiais que foram instaladas em ambientes em que você tem o acesso até a sala, mas você não entra na escola. Você tem que transpor degraus para entrar dentro da escola. Nós, às vezes, vemos até na televisão aquele cadeirante sendo carregado por outros familiares ou pessoas da escola para que ele consiga chegar na sessão eleitoral e ali consiga votar na urna eletrônica. Em 2012, nós fizemos uma ampliação, então, consciente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, com uma nova resolução que criou um programa permanente de acessibilidade para a Justiça Eleitoral. E ele foi um longo caminho para que a gente chegasse nessa resolução de 2012, que a gente foi aprendendo com nossos erros e acertos, né? A partir dessa resolução, ou um pouco antes até, na prática, a gente já adotava o procedimento de, durante o atendimento, verificar, dentro do cartório eleitoral, verificar a condição do eleitor para que a gente o incentivasse a ir para uma sessão eleitoral ou para que a gente colocasse a anotação interna para nós de uma dificuldade que essa pessoa pudesse ter no dia da eleição. No dia da eleição, isso também desde 2012, nós fazemos pesquisas. Os mesários são orientados a procurarem, quando tiverem contato com pessoas que têm algum tipo de dificuldade para votar, anotarem isso, para que a gente leve isso para o nosso planejamento, buscando resolver para as próximas eleições. E esse aqui é uma informação que nos surpreendeu muito em 2010. No censo do IBGE em 2010, nós tínhamos, essa tabelinha demonstra tipos de deficiência levantadas pelo IBGE, no estado de São Paulo. Deficiência visual, mais de 7 milhões de pessoas. Deficiência motora, mais de 2 milhões de pessoas. Deficiência auditiva, quase 2 milhões de pessoas. Deficiência mental, em torno de 500 mil de pessoas. E, pelo menos, uma dessas deficiências, ou às vezes elas combinadas, mais de 9 milhões de pessoas. Agora, vejam quais são as informações que nós temos em relação a isso. No cadastro da Justiça Eleitoral. Em 2009, nós tínhamos registros no nosso cadastro 3 milhões de pessoas com deficiência visual. Deficiência de locomoção, em torno de 10 mil pessoas. Dificuldade, algum tipo de dificuldade para o voto, 8 mil pessoas. O que acontece? Nós não enxergamos a realidade do público que nós atendemos. Essa é a grande dificuldade da Justiça Eleitoral. Nós não estamos preparados para atender aquele que mais nos interessa, o eleitor. Conscientes disso, nós vemos desenvolvendo um trabalho desde o ano de 2009. Nós conseguimos elevar esses dados em 2014. Deficiência visual, nós elevamos os nossos registros para 9.550 eleitores. Deficiência de locomoção, 34 mil pessoas. Dificuldade para o exercício do voto, 107 mil pessoas. E outras dificuldades, 88 mil pessoas. Totalizando informações de 239 mil eleitores, o que é nada comparado com o censo do IBGE de 2010. Sabendo que nós não conhecemos o nosso público-alvo e que nós não estávamos preparados para atendê-los, nós começamos com projetos paralelos dentro da Justiça Eleitoral
para adequar as nossas sessões especiais. Esse projeto começou em 2009. O objetivo é a remoção de barreiras físicas no espaço da instalação das sessões eleitorais. Pelo volume de eleitores que nós não temos prédios próprios para colocar sessões especiais eleitorais. Então, nós utilizamos, basicamente, estabelecimentos de ensino, do governo do Estado, prefeitura, particulares. Então, esse projeto consistiu em formar parcerias com esses órgãos e buscar adequações de acessibilidade. É, na verdade, um trabalho de formiguinha e de você estar sempre impulsionando a mudança. Nós não fazemos a mudança, mas nós buscamos essa mudança, incentivando que esses órgãos adequem os seus espaços. E não é a visão de que é adequar para a justiça eleitoral, é adequar para o cidadão. Aqui tem simplesmente uma foto que a gente, quando implementou esse projeto, em 2011, a gente levou ele para a Mostra da Qualidade do Poder Judiciário e ele foi premiado na época. Para chegar identificar esse problema que nós, Justiça Eleitoral, temos em relação ao nosso público-alvo, nós construímos todo um diagrama de causa e efeito, analisando o problema. O que a gente percebeu internamente? Nós temos problemas com os nossos funcionários. A gente tem falta de instruções específicas para que eles lidem com as pessoas. Nós temos também a questão do ambiente de votação, os locais de votação que não são acessíveis, o eleitor não consegue chegar, o que é que a gente pode fazer? Às vezes são obstáculos de fácil resolução, nós podemos intervir. E isso causava o quê? Segregação de pessoas com necessidades permanentes, um número de sessões especiais que não atende às necessidades do público nosso, eleitores que têm dificuldade temporária, ou seja, aquele que simplesmente quebrou a perna, ele também não consegue chegar na sessão eleitoral, né? E tínhamos sessões especiais e só nelas que a gente garantia acessibilidade, ou seja, só no espaço onde estava instalada a urna eletrônica. A entrada da escola até a urna eletrônica não tinha garantia nenhuma de acessibilidade. O nosso sistema eleitoral também ele é uma questão fechada. Em todo ano eleitoral, não sei se os senhores sabem, a gente fecha o cadastro 150 dias antes da eleição. E qualquer comunicação posterior de que eu preciso de um atendimento especial para que eu possa votar no dia da eleição, nós não temos mais como atender. Nós temos uma data, que eu nem trouxe para vocês, dia 6 de julho, que já passou, em que é possível ainda o eleitor comunicar para o juiz eleitoral que no dia da eleição ele vai precisar de um atendimento especial. Superada essa data, não há nada que a gente possa fazer. Com essa realidade, a única solução para nós é garantir que, em qualquer local que a pessoa esteja para votar, ele tenha condições de acessibilidade. Então, esse projeto trabalhou basicamente prevendo uma avaliação periódica, permanente dos locais de votação, e aí verificar as condições de acessibilidade. E aqui eu vou fazer um adendo. Nós não somos técnicos da área de acessibilidade, e, para nós, da Justiça Eleitoral, tirando a questão da urna eletrônica, que ela realmente tem parâmetros de acessibilidade por normas técnicas, para nós, o que é necessário é que o eleitor consiga chegar até a eleição, até o local que ele vai votar, sem transtornos. Então, assim, a gente não trabalha com a questão do banheiro adaptado, nem com, como é que eu vou falar, com as barras de apoio. A nossa acessibilidade é ter o caminho livre até a sessão. E até achei bem interessante a professora Regina conversar. Quando ela vai ao museu, quando anda na calçada, é isso que se espera que a Justiça Eleitoral consiga para o seu local de votação, que as pessoas cheguem com tranquilidade ao ambiente onde elas vão votar. E quando a gente identifica esses locais com dificuldades, a gente vai até o governo do Estado, a gente vai às prefeituras, buscando soluções. Nós temos um rol de locais que jamais serão acessíveis. Essa é uma realidade do nosso país. Por quê? As edificações antigas são construídas fora de... Não tinha uma regulamentação legal, um regulamento legal, que determinasse uma forma de construção que atendesse às regras de acessibilidade atuais. Esses prédios,
a maioria deles antigos, nem todos têm condições de ser acessibilizados. Nós temos um caso em São Paulo de uma escola que ela fica num bairro da periferia, no alto de um morro. Mas o morro não é que a rua sobe, a rua é embaixo. Ela tem uma escadaria para acessá-la. Então, não há nada que a gente possa fazer para torná-la acessível. E é uma realidade que, inclusive, o Ministério Público reconhece que nunca serão 100% acessíveis os locais de votação que nós utilizamos no momento em São Paulo. Né? O que nós podemos fazer é, onde há condições, a gente batalhar por uma alteração da situação da escola. Eu falo escola porque, basicamente, nós utilizamos escolas. Em alguns locais, são outros estabelecimentos diferenciados que nós utilizamos como locais de votação. E o que nós temos assim, casos bem sintomáticos dessa falta de olhar para a pessoa que precisa de algum auxílio no dia da eleição. Nós usamos escolas particulares que, até alguns anos atrás, ela tinha como a pessoa se deslocar dentro dela, até a sessão eleitoral, que ficasse no terceiro andar por meio de elevadores. O que aconteceu no dia da eleição? Os elevadores permaneciam desligados. A gente simplesmente não gerenciava isso e o proprietário desligava os elevadores. É um custo a menos para ele, vai ter muita gente circulando. Então, assim, essa nossa intervenção muda pequenas coisas dentro dos locais de votação. E é essas pequenas coisas que eu acho que são relevantes para que a gente melhore o atendimento a todos os eleitores. Olha só, manter as portas abertas por completo, até a entrada das sessões. Às vezes, a questão da entrada principal que a professora Regina colocou, às vezes a escola opta por fechar a porta principal. Porque é um hall bonito, vai circular muito eleitor, eu não quero que estrague uma obra de arte, que a gente pode simplesmente retirar a obra de arte e guardar. Então, falta realmente essa cultura do acesso. A gente não trata assim, a questão do vão é uma das poucas coisas que a gente se preocupa. O vão de 80, a gente realmente se preocupa com o vão, né? Porque sem o vão a gente realmente não consegue entrar. Mas, tirando a questão do vão, essa questão de retirar os obstáculos para o acesso físico, né? Eles colocam, às vezes, vaso no meio de um caminho. Né? Às vezes, colocam até o piso tátil, mas tem um vaso lá no piso, em cima do caminho do piso tátil. Né? A questão do piso tátil terminar num muro, nossa, gente, isso é muito comum em São Paulo. Muito comum em São Paulo. Então, são essas intervenções que a gente pede. As novas construções, elas todas seguem para normas técnicas da BNT, as novas construções, a gente já não tem esse problema. Mas nas escolas antigas, que você faz soluções para adaptar, essa adaptação, ela nem sempre atende o que é necessário. Tá? Então, e é nesse momento que a gente tenta intervir, identificando esses problemas e tentando, com os seus proprietários desses locais, fazer uma adequação dos imóveis. Nós precisamos também fazer um trabalho interno entre nós, né? Digo assim, interno na nossa instituição, que é a questão da conscientização e orientação dos envolvidos na recepção dos eleitores no dia da eleição. Na verdade, não é só no dia da eleição, é no dia a dia, né, dos nossos cartórios eleitorais. No dia a dia, a gente tem orientado que os cartórios identifiquem as pessoas com dificuldades, sejam elas de quais naturezas forem, para que a gente conheça o perfil do nosso eleitor. E, no dia da eleição, também nós orientamos os mesários. Lembre que a gente trabalha no Estado de São Paulo com 500 mil de pessoas como mesários, ou seja, eles têm um potencial de difundir mudanças muito grande. Então, a gente investe muito na capacitação dos mesários para que eles saibam como atender os eleitores com deficiência, de qualquer tipo. E quando eu falo com deficiência, a gente vai além, não é a cadeira de roda, é a gestante, é o idoso. Né? Então, assim, a nossa é uma questão mais ampla em termos de quem é a pessoa que precisa de auxílio. Né? Essa a figura que está aqui no slide é uma cartilha, dicas de relacionamento com as pessoas com deficiência, que é um material produzido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, lá em São Paulo, que é uma parceira nossa nesse projeto, que produz informações para que a gente tenha condições de orientar os nossos auxiliares, os nossos servidores e os nossos mesários, porque nós não temos esse conhecimento técnico a ponto de produzir material gráfico. Né?
Com essas ações implementadas desde o ano de 2009, nós temos crescido o número de sessões especiais, ou seja, as sessões onde nós garantimos que o eleitor tem condições agora de entrar, desde a entrada do prédio até a chegada na sala, e votar com tranquilidade. Mas essas sessões são 10.540. Nós temos 90 mil. Ou seja, é um número muito aquém do necessário. A nossa média de sessões especiais por local de votação é uma sessão especial a cada local de votação. Embora seja um crescimento de 410% em relação ao ano de 2008, ela não é nada significativa em termos de atender, de fato, o cidadão. Essa é a evolução das nossas sessões especiais. Enquanto o eleitorado cresceu 10%, as sessões comuns cresceram 9%, as sessões especiais cresceram 462%. Mas, comparativamente, é um número muito baixo. Esse é o nosso cadastro, né, que eu já tinha comentado com vocês no slide anterior. A questão do crescimento das informações que nós conseguimos coletar, incluir no nosso cadastro com relação às pessoas que têm deficiência visual. O crescimento foi de 205%. Deficiência de locomoção, 235%. Outros tipos de deficiências, 307%. E dificuldade para o exercício do voto, 968%. São informações gerenciais com as quais nós trabalhamos e que nos demonstram que ainda há um longo caminho a ser percorrido, né, para que a gente consiga melhorar. E o essencial desse projeto é a questão da quebra do paradigma. Embora o crescimento da sessão especial seja significativo, o nosso objetivo não é criar sessões especiais. A sessão especial nada mais é do que uma forma de você isolar o problema. Eu tenho algumas pessoas que se cadastram para votar numa sala. As pessoas têm expectativa de que, pelo menos naquela sala, eu vou ter condições de acessibilidade. Isso não é, de longe, o ideal almejado pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo. O que nós queremos é que todas as sessões sejam acessíveis. E a gente mudar os nossos locais de votação, a gente melhorar os locais de votação, buscar alternativas de solução para um problema não de um grupo específico de pessoas, mas de todo e qualquer cidadão. O cidadão hoje pode não ter absolutamente nada, e no dia da eleição ele pode ter uma necessidade especial. Ele pode, sim, ter quebrado as pernas, pode estar usando uma cadeira de roda temporariamente, por 2, 3 dias. A gente tem que ter condições de atender essas pessoas, de alguma forma. Então, o paradigma é muito difícil de quebrar, mas é o que a gente busca, a plena acessibilidade, tanto para a finalidade da Justiça Eleitoral. Nós usamos o ambiente de votação 1 a 2 vezes a cada 2 anos. Mas e o aluno que estuda naquela escola? Mas e os professores que trabalham naquela escola? Né? Então, assim, o que nós buscamos na Justiça Eleitoral é a quebra do paradigma, é a mudança cultural. É difícil? É uma luta, né? Mas a gente vem investindo nisso ao longo dos anos. Estamos começando, né? O professor Cleudimar disse que está há mais de 10 anos, né? A gente está aí uns 4, vamos fazer 4 anos agora, 5 anos nessa luta. É muito difícil, é complexo esse trabalho. E a gente, no nosso caso, que é quando a gente não está com um ponto de vista, olhar técnico, o que a gente tem é que tem um grande potencial de difusão, de espalhar essa forma de pensar. Dentro da Justiça Eleitoral como um todo, a gente conseguiu isso desde 2011, expandir para outros estados, essa percepção diferenciada, né? E a gente tem também trabalhado muito com os nossos servidores para combater a desinformação, que é o que gera basicamente preconceitos e mitos, né? Então, a gente tem combatido a desinformação internamente. E a gente não quer, de forma alguma, incentivar segregação de pessoas por qualquer motivo. Para as eleições de 2014, nós começamos agora de forma incipiente 2 novos projetos. A gente continua, que esses são projetos permanentes, tá, para esclarecer. Iniciamos outros 2 projetos, que um é de colocar à disposição dos eleitores, no dia da eleição, um serviço que já existe.
os municípios, no caso do Estado de São Paulo, são 167, possuem um serviço de transporte da pessoa com deficiência, em que você agenda, em geral, né, previamente, ele te leva na escola, te leva no trabalho, te leva numa consulta médica. Esse serviço está, em geral, em regra, desativado no dia da eleição. Então, a gente tem promovido gestões no Estado todo, tentando com as prefeituras que colocam à disposição dos usuários, ou seja, não é uma inovação, como se pretende nesse fórum de debates, né? Mas é o que já existe e está à disposição do cidadão. Né? Então, os cartórios estão trabalhando com afinco para tentar reverter esse quadro para o dia da eleição. E um outro projeto, que é a remoção da barreira de comunicação, é um projeto novo, é a questão do Libras, né? A língua brasileira de sinais. Nós estamos também procurando, né, firmar convênios com instituições e parceiras para que a gente tenha, nos locais de votação, sempre um intérprete com conhecimento do Libras. Esse é um projeto que, nesta eleição, ele vai ser em caráter experimental. Nós teremos poucos locais que a gente vai ter isso. Deve estar concentrado mais na capital, né, e na Grande São Paulo. E ele tem uma dificuldade imensa para nós. A mesma dificuldade que nós temos com relação ao nosso cadastro. Como identificar as pessoas que necessitam desse tipo de auxílio? Como identificar onde elas votam? E por que eu digo isso? O nosso cadastro eleitoral, ele não prevê quando o eleitor vai até o cartório eleitoral. Ele pode ir usando uma cadeira de rodas. Ele pode ser tetraplégico. Se ele não pedir para cadastrar no nosso cadastro a informação de que ele tem uma deficiência física, nós não podemos incluir isso no cadastro. A gente pode orientá-lo, o senhor não quer colocar, mas nós não impomos essa forma de registro no nosso cadastro eleitoral. Por isso, nossos dados são tão diferenciados em relação ao IBGE, ao censo do IBGE, porque é uma manifestação espontânea do cidadão fazer constar ou não a informação do seu registro perante a Justiça Eleitoral. Então, nós temos no nosso cadastro, hoje, o ano passado, no final do ano passado, 594 eleitores que nos apontaram a dificuldade da deficiência auditiva. Lembre-se que hoje, para votar, o deficiente auditivo não tem nenhuma dificuldade. Ele pode enxergar os números, digitar o número e não tem nenhuma dificuldade. Talvez por isso os nossos registros são tão baixos, né? Ele não sente a necessidade. Mesmo assim, nós achamos que é um dever do Estado propiciar a oportunidade dessa comunicação, se necessária. Né? Pelo IBGE, para se confrontar com nossos dados, de 594 eleitores com deficiência auditiva, o IBGE registra 436 mil, desculpem. Né? Como nós não sabemos, não temos registro dessas pessoas, nós temos dificuldade em identificar em quais locais nós vamos ter colaboradores com conhecimento em Libras que sejam úteis. Né? Por isso, as parcerias são importantes. E nós fizemos, inclusive, uma pesquisa pela internet. E essa pesquisa pela internet, ela ficou disponível até o mês passado, ela não teve nenhum retorno de informação. No final, nós conseguimos informações junto ao público. 6 eleitores informaram que precisavam de alguém com conhecimento em Libras no dia da votação. Então, são 6 eleitores no universo de 436 mil que nós temos o dado pelo IBGE. Então, essas são as dificuldades da Justiça Eleitoral, para que a gente realmente preste serviço de maior qualidade ao cidadão. Né? De qualquer forma, neste mês, nós estamos ainda tentando trabalhar a conclusão de levantamentos com dados que nós obtivemos com outros órgãos públicos, para que a gente consiga identificar locais, né? E, nesses locais, vamos cadastrar colaboradores com conhecimento em Libras, mas a expectativa é que seja um número muito baixo inicialmente, em torno de 500 pessoas, no universo de 10 mil locais de votação, ou seja, muito baixo. Né? Mas são mudanças que a gente tem que enfrentar e colocar um passo de cada vez, né? E buscar sempre uma melhoria. Essa identificação do colaborador de Libras é uma camiseta especial, para que as pessoas saibam a quem se dirigir, que foi, inclusive, desenhada com o apoio da Federal de Minas Gerais. Né? E, para encerrar,
queria dizer que a Justiça Eleitoral, e a gente aproveita esses fóruns para divulgar isso, para que a gente consiga obter maiores elementos para os nossos próximos planejamentos, nós temos nossos canais de comunicação. Nós temos a ouvidoria do tribunal, que está sempre à disposição no nosso site. Temos o núcleo de acesso à informação, que também está disponível acesso pelo nosso site. Temos a Carta de Serviço ao Cidadão, que descreve todos os serviços que nós prestamos para o cidadão. Tudo isso disponível no nosso site. Então, acesso à Justiça Eleitoral é muito fácil, muito simples, né? E a gente aproveita para divulgar esses nossos canais de atendimento, justamente para que a gente consiga informações, um retorno, as críticas, as sugestões, elas são todas sempre bem-vindas e nos ajudam a construir uma justiça eleitoral melhor para os nossos eleitores e para o nosso cidadão. E eu queria agradecer, como eu disse, foi um desafio para a gente falar nessa palestra, né, a questão da inovação, que nós não trabalhamos com inovação, tirando a questão da urna eletrônica. E a gente mais aprendeu aqui com vocês hoje, né, com a professora Regina, com o professor Cleudimar. E esperamos levar esse olhar, né, diferenciado para contribuir com os nossos projetos. A gente começou, em 2009, de forma muito caseira, e, ao longo do caminho, a gente foi agregando parceiros, né, a Secretaria de Educação, de mobilidade, a pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, tanto em nível federal como estadual e municipal. E são esses parceiros que nos ensinam quais são os melhores caminhos que a gente tem que seguir aqui para melhorar para o futuro. Então, agradeço a todos pela atenção. Estamos disponíveis, eu trouxe meu telefone, o nosso e-mail e o site do tribunal. Muito obrigada. Obrigada, senhora Regina Rufino, por compartilhar as suas experiências. Convido a senhora Regina Rufino para manter-se na frente para darmos, início à mesa redonda de debate com a plateia. Convido para a coordenação da mesa a professora Irma Passoni, integrante do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, CNRTA. Convido para juntarem-se à mesa a professora Regina Cohen. E também o professor Cleudimar Araújo. Temos também o prazer de receber hoje conosco o doutor Marco Antônio Gomes Pérez, diretor de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência Social, que nos dará o prazer de algumas palavras. Obrigada. Bom dia para quem... Eu estou chegando aqui na mesa agora, a todos. Eu gostaria de dizer duas coisas. Em relação às eleições, nós temos aqui no CTI a pesquisa inicial do voto eletrônico. E aí cabe a gente citar aqui a doutora Alaide Mamana, que foi uma grande pesquisadora do CTI e que fez a pesquisa e ajudou a modelar o processo eletrônico eleitoral. Então, a gente aproveita e até homenageia a própria doutora Alaide. A gente também tem aqui a presença do Marco e várias pessoas do Ministério da Previdência, acho que já foram citadas, eu não sei anteriormente, mas temos a presença de 3 pessoas também aqui, né? Do INSS. Então, tem a Previdência e tem o INSS, que estão trabalhando essa questão da acessibilidade na aposentadoria, ou coisa parecida que o Marco vai dizer, né? E a gente diz que todos nós, um dia, queremos nos aposentar em condições e sermos atendidos, né, nas nossas licenças de saúde, de forma que possamos ter esse direito garantido. Bem, eu acho assim que essa mesa ela pode acrescentar, então, 10 minutinhos para uma exposição antes do Marco, e, em seguida, a gente passa a palavra para as questões que vocês quiserem levantar. O procedimento, em tese, seria a Vanessa recolhe as questões, pode ser?
Por microfone. Então, tudo bem. Então, vai ser disponibilizado o microfone para quem quiser perguntar alguma coisa posteriormente, citando quem é o palestrante que vocês gostariam de se dirigir. O Marco, então, ele é diretor do Departamento de Políticas de Saúde e Segurança. Eu estou sem óculos, estou sem a tecnologia assistiva aqui, viu? E a sua letra não está acessível. Não, ocupacional. Ocupacional, ok. Então, por favor, Marco Antônio, por 10 minutos. Tá, ok. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar a nossa coordenadora da mesa, a professora Ima Passoni, que a gente já conhece todo o trabalho dela com as pessoas com deficiência aí ao longo de toda essa história dos últimos 20 anos aí do nosso país. Agradecer o CTI por receber o Ministério da Previdência e o INSS nesse debate, nesse ciclo de debates sobre a tecnologia assistiva que nós estamos fazendo, incluindo aí uma série de temas importantes para favorecer a qualidade de vida e a cidadania das pessoas com deficiência. O Ministério da Previdência, nos últimos anos, ele vem trabalhando no sentido de zerar uma dívida com as pessoas com deficiência no nosso país. A Previdência, ela historicamente trata as pessoas com deficiência no Brasil de forma equânime e a gente entende que essa forma é inadequada. A forma com que a pessoa com deficiência deve ser tratada deve ser equitativa. A gente tem trabalhado nos últimos anos no sentido de dar equidade das ações previdenciárias para as pessoas com deficiência. Então, tem alguns pontos que são fundamentais, que a gente tem trabalhado nesse sentido. O primeiro que eu gostaria de citar aqui foi a aprovação, a Lei 142, que foi esse ano, ou, aliás, o ano passado entrou em vigor. A Lei 142, ela garante a aposentadoria especial das pessoas com deficiência. Então, uma pessoa com deficiência hoje, ela pode trabalhar na formalidade e vai ter sua aposentadoria diferenciada de acordo com o seu grau de deficiência. Então, nós trabalhamos muito ano passado na regulamentação desta lei, e hoje a pessoa com deficiência, ela pode se aposentar com um tempo de serviço diferenciado, isso é, de acordo com o grau de deficiência definido pela própria lei, ela pode se aposentar até com 10 anos a menos de tempo de contribuição, e isso para nós é um grande avanço no sentido da gente trabalhar com o banimento ou a completa transformação do conceito de invalidez. Dos sonhos nossos que estamos na Previdência Social é trocar o conceito de invalidez por funcionalidade compatível. O que seria isso? Não considerar praticamente nenhum cidadão inválido, mas sim compatibilizar a sua funcionalidade com a cidadania que o país lhe oferece. A gente acha que o país precisa dar esse passo. Temos a necessidade, temos essa dívida com as pessoas com deficiência. E o que a gente vem fazendo para isso? Primeiro, criando uma regulamentação diferenciada para que as pessoas com deficiência possam desenvolver a sua cidadania plena de acordo com as suas condições. Como que a gente está fazendo isso? Eu citei a Lei 142, mas esse é um pequeno passo. Nós estamos trabalhando no sentido de diminuir, trabalhar junto com o Ministério do Trabalho e o empresariado como um todo, em diminuir as barreiras no ambiente de trabalho. Você prover uma funcionalidade compatível significa você diminuir barreiras no ambiente de trabalho, para que a pessoa possa produzir, e prover para essa pessoa uma condição de habilitação ou reabilitação suficiente com essa interação com o ambiente de trabalho. Aí entra a reabilitação profissional,
ou a habilitação daqueles que precisam ser habilitados, né? E as tecnologias assistivas. Então, temos que investir nos ambientes, torná-los eles compatíveis para as pessoas, e temos que investir nas pessoas, por meio das tecnologias disponíveis, para que elas interajam com esse ambiente. Esse é um dos desafios aí que a Previdência tem para incluir socialmente a pessoa com deficiência. Temos que criar estratégias, e estamos trabalhando para isso, na inclusão das pessoas com deficiência. Então, nós estamos aqui, nesses dias, acompanhando esse seminário, e com a intenção de fazer uma parceria aqui com o CTI, em trazer a tecnologia assistiva para a reabilitação profissional do INSS. Então, fazer uma parceria com que as pessoas que necessitem, serem reabilitadas para o trabalho, a gente possa prover, por meio de tecnologias assistivas e adequações no ambiente de trabalho, uma funcionalidade compatível. Que as condições das pessoas possam ser adequadas e ela continue na sua vida laborativa formal até o seu tempo de aposentadoria. É esse o investimento que a gente vem fazendo. Temos a intenção de, se as condições aí políticas propiciarem, ainda esse ano fechar uma cooperação técnica com o Ministério da Saúde, o INSS, Ministério da Previdência, nesse sentido. Então, existem alguns serviços de saúde que trabalham na habilitação e na reabilitação que nos interessam ser piloto em parceria com a tecnologia assistiva para interação maior e essa diminuição de déficit de funcionalidade no sentido de reduzir ou abolir o que a gente chama de invalidez e trabalhar numa funcionalidade compatível, com as condições aí de barreiras e de condições da pessoa com deficiência por meio de tecnologias assistivas. Eu agradeço a presença, e mais uma vez aqui nós da Previdência Social estamos à disposição para todos os esclarecimentos, e a gente sabe que tem muita dúvida com a Previdência, então nós estamos aqui para isso. Então, tanto o Ministério da Previdência como o INSS, a área de reabilitação profissional do INSS, está acompanhando desde o início aqui esse evento. Tá? Obrigado a todos. Obrigada, Marco. Acho que a sua colocação complementa informações muito importantes, assim como cada mesa, cada tema exposto hoje, seja pelo Claudismar Araújo na área do esporte, seja a Regina Cohen na área de turismo e a Regina Rufino nas eleições e o Marco agora na Previdência, essas temáticas elas se acrescentam no debate que tem acontecido desde o ano 2012, onde a gente começa a desenhar o CNRTA junto ao CTI, e o CNRTA como um espaço para debater especificamente a questão das pessoas com deficiência, também ele acresce outras atividades que o próprio CTI tem feito há muito tempo atrás, como dei o exemplo aqui da própria doutora Laide, quando pensou a questão da urna eletrônica, que nós surpreendemos o mundo, temos uma eleição muito rápida e agora completar agora para a acessibilidade do voto eletrônico às pessoas com deficiência. As temáticas elas têm algo aqui em comum que eu acho que nós consagramos uma coisa que a gente põe em prática, a política que o mundo nos desafia, que o direito humano fundamental de cada ser humano tem que ter uma acessibilidade possível para que ele se realize como ser humano. Então, quando a gente recorta no turismo, no transporte, não sei o quê, é a pessoa humana que está dentro dessa questão fundamental. É ela que precisa se cuidar, ela que tem direito a estar como todos os outros.
né? E nós estamos, não é a pessoa deficiente, nós temos uma deficiência, em qualquer época da vida podemos ter deficiência, né? Então, o ambiente acessível, o desenho universal, essa coisa que nos mobilizou, especialmente a partir das convenções da ONU, pela luta muito incisiva e doída, muitas vezes, vinda das próprias pessoas com deficiência, que foram desafiando governos e o mundo para que o mundo seja acessível para elas. É uma conquista das pessoas com deficiência. E agora a sociedade se enxerga e é desafiada para termos tudo acessível. Então, acho que foi bem colocado, tanto na questão dos equipamentos, como nos serviços, né? A gente ter essa acessibilidade e não criar espaços segregados, especiais para as pessoas com deficiência, porque aí a gente não acrescenta nada, né? Cada vez mais a gente iria condicionar as soluções específicas e nunca a gente chegaria no fim. Então, o Programa Nacional Viver Sem Limite, para as pessoas com deficiência, ele é fundamental, né? Porque deu a cada um de nós, cidadãos, a missão de tornar uma atitude, né, uma atitude de inclusão e de acessibilidade, e as instituições e tudo que está em volta da gente nessa questão acessível. Então, eu quero agradecer muito a exposição de cada um aqui. Essas exposições serão depois disponibilizadas para vocês, a Vanessa já disse isso, né, na sua integralidade, conforme vocês deixarem disponível. E as outras também, que fizemos aqui muitos eventos desses, manhãs de inovação, ou seminários internacionais, como o último que fizemos há pouco tempo. Então, acho que a gente se soma a muitos outros eventos que muita gente também está fazendo, e o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, junto com o CTI, ele pensa agora um outro modelo de centro, que não é mais centro, né, mas é um complexo educacional mais amplo do CTI. Então, essa manhã de inovação se soma a todas as outras atividades que já vieram antes e que vão continuar para que a gente consiga, na verdade, ser um catalisador de tudo que é feito, né, e devolver às pessoas, aos cidadãos, aos governos, às políticas, à indústria, etc., para que a gente possa realizar esse mundo acessível para todos nós. Eu só informo também aqui que teve um curso que, para a pessoa poder voltar a trabalhar, se desenvolveu um curso chamado Metodologia do Emprego Apoiado, porque aquele ambiente precisa estar disponibilizado para que a pessoa possa trabalhar. E a pessoa precisa de orientação, a empresa precisa de orientação, a família precisa de orientação. Porque, às vezes, está disponível, mas a pessoa não consegue fazer. E a metodologia, que já se desenvolve há mais de 50 anos, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., já nos ajudou na metodologia, e a gente acabou de formar 800 pessoas num curso online do Brasil inteiro. Então, eu acho que, como ontem as pessoas aqui do INSS, eu nunca sei, sabe, Ministério, Previdência, as três pessoas, lamentavelmente não tenho o nome de vocês aqui agora, elas disseram, a gente vai vendo, examinando, ouvindo, e tudo está feito. Só falta pôr a engrenagem, né, para que isso seja aproveitado, toda a experiência rica que o Brasil desenvolve. Então, a inscrição já está liberada para que vocês façam as questões que quiserem. Enquanto se inscreverem, levantando a mão para Vanessa passar o microfone, o Spinella precisa falar de um grande projeto aqui do CTI, o DEDITA, é isso? Eu não sei direito como é que é esse nome. Obrigado, Irma. DTITA. O Flávio é uma das pessoas que está nos ajudando a coordenar. Eu gostaria que você tenha um nome por extenso: Desenvolvimento de Tecnologia da Informação para a Tecnologia Assistiva. Então, por ele mesmo, o Flávio Maras, que é um dos nossos coordenadores. O desenvolvimento de dispositivos para a tecnologia assistiva. A gente não ouviu direito, dá para repetir? Então, repetindo, né?
É assim, né, Marco Pérez? Quando a gente pega um colega a queima-roupa assim, sem avisar, sem combinar, mas o improviso faz parte da vida da gente. O Flávio me compreende e depois ele me dá uma surra lá fora. Dispositivos de tecnologia assistiva, de tecnologia da informação para tecnologia assistiva. Um agradecimento especial para o Marco Pérez, que também não sabia que a gente ia montar a mesa dessa forma. Então, nós improvisamos e temos aí a grata companhia de vocês, do INSS, do Ministério da Previdência, viu? Renata, Samara, o Leonardo, o Paulo, estava por aqui. Obrigada por lembrar o nome. Eu peço desculpa. Imagina. Então, comentávamos, a Irma Passoni e eu com o Marco, acerca do DETITA. O DETITA, gente, é um projeto que nós pleiteamos junto à FINEP. Nós quem? Então, vamos dizer quem. Nós, a gente não sabe quem é. Eles, a gente não sabe quem é. Disseram, a gente não sabe quem é. A FACT, eu gostaria que a Janaína, que é a líder de relações institucionais da FACT, que é a nossa fundação de apoio, juntamente com o CTI e com algumas das áreas do CTI, a saber, a área do projeto Auxílios, né, a área de tecnologia assistiva explícito senso, a área de robótica, visão computacional, a área de impressão tridimensional, Marco Pérez, aqui também, que faz parte do ecossistema do CTI FACT. Enfim, nós fizemos, na companhia estrita da FACT, um pleito à FINEP há 2 anos, em 2012, creio que em agosto de 2012, tá fazendo 2 anos agora, e em dezembro do ano passado, Janaína me corrige, os recursos apareceram. Portanto, com quase 1 ano e meio de defasagem, e a gente está correndo atrás para ver como que, com um cobertor tão diminuído como esse, nós conseguimos desenvolver dispositivos e metodologias de tecnologia da informação para tecnologia assistiva. Nós cremos, nós mesmos, a direção inteira do CTI, e eu peço a companhia da FACT, na pessoa da Janaína e da Fabielle, e de outros colegas que são CLTistas e membros da FACT, nós entendemos que em ambientes como esse, Marco Pérez, a Regina Cohen ou Cohen? Cohen, o Cleudimar, ainda não consegui articular bem o seu nome, Cleudimar Araújo, e a Regina Rufino, em ambientes como esse, que a gente pode se articular e em sinergia ir adiante. Por falar em sinergia, nós temos outras instituições aqui presentes. A FACAMP está presente. Pois não. Isso além de ser o nosso presente do debate, Marco, e você, a compreensão dos debatedores, também faz parte do nosso presente e do nosso futuro. Então, fique à vontade, Janaína. Então, bom dia a todos, eu sou Janaína da FACT, e o que eu queria complementar é que esse projeto, indo no gancho do que o Cleudimar falou na palestra dele, ele também é interdisciplinar, porque ele é construído em diversos laboratórios aqui dessa instituição. O CTI, ele construiu esse projeto um pouquinho antes do que o Spinella falou, porque a gente preparou o TR um pouquinho antes, e depois o FAP, aí em agosto de 2012. Então, quando a gente construiu o TR, o que a gente pensou nesse projeto? É ir atrás de cada laboratório. Aqui nós temos 13 laboratórios, vamos inaugurar mais um, dia 15. E eu faço convite para todos, com a presença do ministro. Nós vamos inaugurar um laboratório de fotovoltaica e seria muito grata se todos estiverem na presença dessa inauguração. O que eu queria dizer é que, nessa oportunidade que o Ministério da Ciência e Tecnologia nos procurou para desenvolver esse projeto, ele nos pediu... Como a gente decidiu organizar isso? A gente foi atrás de cada laboratório para procurar as competências que cada um tinha na área de tecnologia assistiva para elaborar um projeto conjunto. Então, cada um vai dar um pouco da sua pesquisa, do seu trabalho, do seu desenvolvimento para um projeto coletivo. É um projeto organizado entre diversos pilares, e, por isso, ele é muito robusto, e ele não atende apenas um tipo de tecnologia assistiva para um tipo de deficiência. Então, muitas espécies de... Eu não sei se eu estou falando certo, e aí eu vou pedir a ajuda dos colegas para dizer se eu estou falando certo ou errado, mas muitos tipos de deficiências vão ser atendidos através desse projeto. A gente tem um projeto dentro... É uma rede, né? O DETITA ele é construído entre 9 linhas de pesquisa.
Uma vai para display, e aí a gente vai ter libras em display. O outro vai para um leitor visual diferente. Então, assim, eu nem vou falar todos, porque pode ser que eu esqueça de algum. E é muito, muito satisfatório essa pesquisa. Para nós assim, participar, ele veio um pouquinho antes acho que veio paralelo ao CNRTA. São coisas diferentes, né? O CNRTA participa de outra maneira desse projeto. O projeto ele é desenvolvido tecnologicamente aqui, e o CNRTA poderia contribuir aí com a multiplicação disso, com a divisão, vai articular isso no Brasil e no mundo, e vamos tentar levar isso para o mercado também. Então é isso. Assim, acho que o que eu tinha para falar. Obrigada, Janaína. Ok, Spinella. Quase ok. Com a compreensão da mesa, da Vanessa, da Irma. Há pouco, Marco Pérez, eu comentei sobre o complexo tecnológico educacional. O ministro Campolina vem aqui no dia 15, me pediram para se frisar, dia 15 de agosto. As conversas que a gente tem tido são para que a gente esteja junto. A FACAMP está conosco, eu acabei de citar, vai nos ajudar a fazer design. E o convite é extensivo às pessoas que estão representando, além de si mesmas, claro, cada um de nós representa cada um de nós e cada uma de nós, não tem jeito, a vida é assim, né? E também quem estiver representando instituições, por favor, nos procurem a Janaína, procurem a mim, a Fabiana. Nós estamos aí para a gente mover a sinergia que as manhãs de inovação e o CTI promove, o CNRTA, enfim, as várias facetas, as várias atitudes aqui do ecossistema CTI Fact e o Instituto Federal São Paulo, à disposição para seguirmos adiante. As coisas não podem, não devem cessar no evento de hoje. É uma coisa que o Vitor pede muito para a gente. A gente não pode fazer um evento e depois ir para casa e ter boas lembranças, ainda que essas sejam essenciais, sejam muito úteis. A gente precisa ver que mais a gente vai fazer junto. Obrigado. Obrigada. Mas o mais importante também, tão importante quanto, é a opinião de vocês. Então, quem gostaria de tomar a palavra agora? Vanessa, pela ordem. Nós já temos 5 inscritos. 5 inscritos. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, agradecer a oportunidade que a gente tem aqui desse evento e agradecer a colaboração que os 3 palestrantes, né, a doutora Regina, a doutora Claudimar e a doutora Regina, contribuíram aí para engrandecer esse evento. Eu queria fazer rapidamente alguns comentários. Primeiro, que eu achei interessante e constatei que na palestra dos 3 foi bem presente a questão do desenho universal. Tá? Então, realmente, para evitar a segregação, de repente, eu, na condição de pessoa com deficiência, posso ter um ambiente todo acessível. Ou, de repente, se for só com o enfoque de adaptar os locais, em alguns locais eu vou me sentir deficiente, em alguns locais não. Então, eu acho que nas 3 ficou marcante, isso eu acho que é importante. Okay. Eu queria só destacar na fala lá da questão do turismo, e acho que isso, como um todo, acho que tem que lutar para mudar a situação, é justamente na questão do transporte, quando você colocou, até expôs ali no slide, que o ônibus com o degrau e lá o símbolo internacional de acesso. Então, nós temos visto isso, eu me comuniquei inclusive com a NTT, e eles falaram, fala qual é a companhia que não tem acessibilidade e a gente faz a fiscalização. Nossa eu acho senhora, que não é todo dia exatamente. Então, é só a gente observar o ônibus que vai de Campinas para São Paulo, do Rio para São Paulo, enfim, isso é fácil. E na questão da fala em relação às eleições, eu acho que a gente tem que ter presente que todos os espaços eles vão ter que ser acessíveis no dia das eleições. Por quê? Como você bem destacou, tem as pessoas que vão ficar deficientes temporariamente. Ou mesmo um cardíaco que operou, não pode subir escada. Tá? Então, eu acho que essa questão de ter presente isso, porque não basta para mim falar assim, olha, as pessoas que quiserem ter acessibilidade, olha,
faça o cadastro que na escola tal, escola tal, escola tal vai ter acessibilidade. E as outras? De repente, eu perto da minha casa não vou ter uma escola acessível, eu tenho a opção de me cadastrar para uma outra, mas vai me gerar outro problema, que é o transporte. Então, eu acho que o tribunal tem que ter presente isso para que todo local seja acessível. E, por último, dizer que acho que eu não sei como que é na hora de tirar o título de eleitor, mas o próprio funcionário, ele questionar o cidadão, olha, você tem alguma deficiência, você tem alguma necessidade, porque eu mesmo não me cadastrei como pessoa com deficiência, porque meu local de votação é acessível, mas não consto do número do tribunal. Tá? Okay. Obrigado. Agradeço. Nós vamos, não sei, a doutora Regina e o Marcos, a gente combinou aqui de ouvirmos todas as questões, depois responder, tudo bem? Então, pode dar. Eles estão solicitando que, quando a pessoa fala, fale o nome, para eles anotarem depois, para poder responder. O senhor que falou aí foi, desculpa? Celso Zop, sou vereador em Americana. E sou membro da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Celso. Obrigada, Celso. Eu sou o Edair Gonçalves, sou do Instituto Federal de Votuporanga. E... Obrigado. Veio de longe, hein? Um pouquinho. Edair. A minha pergunta é para o professor Cleudimar, né? Cleudimar Araújo. É que nós, lá no Instituto, a gente foi aprovado um projeto que tem a ver com o teu trabalho de cadeirante. Mas a gente está com um projeto lá de uma cadeira sustentável. Eu gostaria de saber se a sua disponibilidade para nos passar mais informações. É isso. Obrigada, Edair. Bom dia ainda a todos. Meu nome é Bruno, eu sou aluno de pós-graduação da PUC do Rio, na informática, e também empresário. E a minha pergunta para essa mesa redonda, em se tratando de uma manhã de inovação, como o nosso amigo de Uberlândia colocou, que é considerada inovação quando é introduzido no mercado, né? E já é o segundo evento que eu venho aqui sobre tecnologia assistiva, por acaso tem a ver com a área que eu pesquiso. E a visão que me parece desse ecossistema é que ele funciona com base no dinheiro público do governo financiando os projetos. Então, eu queria saber dos presentes, deixo a pergunta aberta para todos que estão vendo isso, se é esse o modelo que vocês enxergam, né? Ou seja, o governo financiando que a tecnologia assistiva seja oferecida gratuitamente, me parece, para as pessoas, e se vocês acham que isso funciona e por quê? Eu voto uma pergunta enquanto vier o outro. Você tem outros modelos já estudados? Depois, devolvo a pergunta. Tá bom. Quem pergunta também sabe uma solução nova, eu acho. Tá certo. Sim? O meu nome é Reinaldo Fernandes, sou coordenador da pessoa com deficiência de Jundiaí, do município de Jundiaí. Sim, Reinaldo. Ser direto já com a Regina Rufino, né? A questão, mais uma colocação. Eu já me deparei, em dia de eleição, de pessoas com deficiência que não tiveram acesso à sua sala pelas dificuldades, e elas foram orientadas a justificar o voto, né? Então, o que uma pessoa com deficiência, numa situação dessa, que não tem mesmo acessibilidade, como ela pode garantir seu direito ao voto? Obrigada, Reinaldo. Mais alguém inscrito? Fabiana. Fabiana Bonilha. Eu gostaria de dirigir uma pergunta à professora Regina Cohen sobre as informações que são disponibilizadas em relação ao que as cidades oferecem no campo da acessibilidade, né? Certa vez eu vivi uma experiência interessante, que eu estava assim, com um atendente de viagem e queria ir para uma cidade especificamente, e perguntei para ele assim, o que essa cidade oferece
em termos de acessibilidade, em termos de recursos, nesse sentido. Aí ele disse para mim, eu não faço a menor ideia, mas eu posso pesquisar essa informação para você. Aí ele perguntou para mim assim, mas onde eu pesquiso essa informação? E aí fui eu que respondi, eu não faço a menor ideia. Assim, então, eu gostaria de saber assim, se existe disponível um local, um repositório de informações em que a gente, por exemplo, pesquisa o nome de uma cidade e aí ele mostra lá para mim o que aquela cidade tem ou não tem, enfim, quantas estrelinhas ela tem na acessibilidade, no campo da acessibilidade, e se, de certa forma, é isso que o aplicativo que você está desenvolvendo vai fornecer, se é esse tipo de informação assim, sobre as cidades brasileiras. Ok. A minha pergunta... Oi, eu sou a Érica. O seu nome? Érica, sou arquiteta também, sou de Fortaleza. A minha pergunta é para a professora Regina Cohen e também pelo que eu escutei dela, talvez, dessa coisa da informática, entrando nesse campo da acessibilidade, facilitando. Lá em Fortaleza, a gente teve um problema que eles venderam a ideia de que iam transformar o nosso calçadão comercial numa área acessível. Quando a gente chegou para visitar, era aquela solução levando a pessoa para a parede, né? O problema disso é porque a norma abre uma brechinha e diz que você pode levar a pessoa até a parede, a pessoa usar a parede como guia. Só que, se você pensa isso num calçadão comercial, onde o fluxo é num sentido de entrada e saída de loja, e a pessoa está indo no outro sentido pela parede, ela vai ser atropelada, ela vai ter que ficar o tempo todo confrontando com pessoas na vitrine. E a gente não conseguiu ainda fazer com que a prefeitura consertasse isso, porque eles usam a própria norma contra o deficiente. E com isso, a gente começou a pesquisar várias situações de como fazer percursos para deficiente visual. E, numa dessas pesquisas, eu vi sistemas de microchips em cidades americanas que eram implantadas nas pedrinhas até do calçamento, tirava a pedra, botava. E, nisso, eles foram fazendo um mapa de chips, onde o deficiente visual não dependia do piso tátil. Ele ia se baseando, ele conectava com esses chips. E eu achei isso o máximo. Eu queria saber se no Brasil a gente está começando com alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Ok, obrigada, Érica. Mais alguém? Depois, Janaína, te dou a palavra também. Vamos partir da esquerda para a direita, doutora Regina, na área eleitoral. Por favor, obrigada. Bom dia, né? Eu vou direto para a pergunta do Reinaldo, de Jundiaí, com a questão no dia da eleição, o eleitor com deficiência, com algum tipo de deficiência, que não conseguiu ter acesso à sessão eleitoral e foi orientado a justificar o voto. Essa é a pior situação para a Justiça Eleitoral, né? Depõe totalmente contra o nosso trabalho, que a gente vem investindo ao longo dos anos. E é uma situação que a gente vem se disparando aí, debatendo com ela, justamente naquele momento, que foi um marco para nós, em 2009, quando a gente parou para analisar qual é o serviço que eu presto para o cidadão. Hoje, há muitos anos, desde 96, quando a gente implantou a urna eletrônica, que a Justiça Eleitoral é referência no mundo com relação ao processo eletrônico de votação. Mas nós não somos referências em atendimento ao cidadão, né? E nós precisamos mudar isto. Tá? Porque não adianta eu ter tecnologia de ponta. E aí é a questão. Eu tenho, que a professora Bonilha colocou, eu tenho o recurso técnico excelente, porque ela é totalmente acessível, mas eu não tenho foco na pessoa. Essa orientação é totalmente descabida. Tá? E nós trabalhamos aí com 2 milhões de mesários, né? 10 mil locais de votação. Nós vimos intensamente trabalhando na mudança da cultura. Essa orientação não é do tribunal. São soluções que a pessoa encontra na hora. Ela se depara com o problema e resolve da maneira que ela acha mais conveniente. E a gente batalha contra isso porque não tem cabimento. A única palavra que eu posso colocar aqui em público é que não tem cabimento esse tipo de orientação. Nós achamos constrangedor
nós temos que levar a pessoa até a sessão para votar. Mas é preferível isso do que orientá-la a justificar. Porque você está criando um segundo problema. Primeiro, a pessoa está, no dia da eleição, no seu domicílio eleitoral. Portanto, ela não vai justificar lá, no momento. Ela vai ter que se dirigir ao cartório eleitoral, apresentar uma justificativa para o juiz eleitoral, que pode acolher ou não. Então, assim, é um problema muito maior orientar que ela justifique. E o foco do nosso trabalho é justamente para que nenhum tipo de situação como essa ocorra. É estarmos sempre em locais plenamente acessíveis. A dificuldade que nós vivenciamos é: os prédios não são nossos, nós vemos trabalhando com o Estado, com as prefeituras, para adaptar ou para alterar os locais de votação. Os juízes eleitorais eles são orientados, inclusive, a mudar, fechar locais de votação. Mas, quando você fecha o local de votação, você cria um segundo problema para outros, às vezes, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Então, o fechamento de um local de votação é a última alternativa, né? Nessas negociações com o governo do Estado, quando ele finalmente resolve nos acolher algum pedido nosso, ele coloca isso numa programação de investimentos, num plano aí de longo prazo, às vezes 5, 10. No Estado, a gente tem alguns acordos que vão levar 12 anos para serem cumpridos. Então, é um longo caminho. Eu vou antecipar que a Justiça Eleitoral ela busca outras alternativas de voto, né, que você não precise ir até o local de votação. Mas são projetos para o futuro. Hoje, a nossa realidade é esta. Você tem que se deslocar ao local de votação. A urna não tem mobilidade. Uma vez que ela está numa determinada sala, ela não pode sair de lá. E o eleitor cadastrado para votar em uma determinada urna, ele só vota naquela urna. Então, você está amarrado numa urna eletrônica. Então, se ela está num local que não é acessível, você tem que chegar até a urna. Assim. Então, o compromisso do Tribunal Eleitoral de São Paulo é reverter esse quadro, para que situações como essa não sejam retratadas nem noticiadas nunca mais. Mas ainda levaremos algum tempo para conseguir isso em 100% dos locais. A gente avançou bastante, mas, como vocês viram, ainda há muito a ser feito, né? E assim, a ideia realmente não é a segregação. Não é que a gente saiba exatamente onde vota a professora Regina. Não é. É que ela se sinta à vontade de votar em qualquer lugar que ela queira. Como aqui colocou o vereador, hoje o que nós oferecemos é: você vai até o cartório eleitoral e escolhe dentre os locais acessíveis onde você pode votar. Mas pode ter uma escola do lado da sua casa, na sua própria rua. Então, o que a gente quer, para o conforto do cidadão, é que ele vote em qualquer local, e aquele que mais lhe adeque. Não o que nos satisfaça. Eu vou mandar ele votar aqui, porque eu lá me garanto. Não é a política do tribunal. O que demorou para a instituição Justiça Eleitoral é perceber que, além da urna, ela tinha esse outra perspectiva para tratar. E a gente começou em 2009, a urna existe desde 96. E a gente vai ter que recuperar esse tempo perdido aí de alguma forma, e a gente está investindo nisso aí. E a gente espera voltar numa próxima oportunidade, não como palestrante, porque a gente tem mais para aprender do que para falar, né? Já não tendo ocorrências desse tipo. Tá bom? Ok, obrigada. Marcos, a pergunta que fiz para o Marcos é assim: será que tem gente se recupera de um acidente, etc., e temos muitos? Nós dizemos assim: fique aposentado, que é melhor para nós do que a gente se adaptar a um trabalho, coisa parecida. Qual é a consequência disso na Previdência? Então, eu vou chegar lá, vou chegar nessa questão levantada pela professora Irma Passoni, a partir também da pergunta do Bruno, da PUC, que fez uma provocação em relação ao qual é o papel do governo em financiar essas ações, né? Eu acho que aí, primeiro, o governo ele tem o papel de fomentar, né, um mercado que no Brasil é ainda incipiente ou quase que inexistente nessa área. Né? Para isso, tem que ter um investimento em pesquisa, sem dúvida, tecnologia, mas tem que incluir socialmente a pessoa com deficiência. Senão essa pessoa vai estar sempre dependente, o que seria esse mercado, estaria sempre dependente, né, de uma ação estatal. Então, nós temos dois trabalhos, dois desafios fundamentais. Primeiro é fomentar.
É o fomento na área de pesquisa, que está aqui, é um dos objetos de discussão aqui nesse evento. Mas não basta só o fomento se você não tem um mercado, incluindo as pessoas com deficiência na cidadania, né, dando condições dela de entrar nesse mercado, senão nós vamos estar sempre fomentando, e isso cai no vazio. Como é que a gente inclui toda uma parcela importante da população, né, se nós temos regras e culturas que caminham, né, que jogam essa parcela da população numa situação de dependência do Estado? Hoje existe uma cultura que a gente precisa desconstruir no nosso país, que é a cultura da invalidez. Isso tem que ser desconstruído. A Previdência, ela tem contribuído, historicamente, né, para favorecer o cidadão para a invalidez. Nós temos que quebrar esse ciclo. Eu vou dar um exemplo. Tá? Quando um indivíduo ele sofre algum trauma ou algum processo de doença que leva ele a um impedimento físico, né? Vamos supor, ele teve uma amputação ou teve perda da visão, ele teve um impedimento, né? Esse impedimento físico ele pode ser minimizado ou pode ser trabalhado do ponto de vista da assistência médica. Esse é o primeiro trabalho que tem que ser feito. Mas só isso não basta, né? Porque existe uma construção do impedimento social desse cidadão. Ele não é aceito no trabalho. A própria Previdência Social só vai trabalhar a reabilitação quando a sequela estiver estabelecida. Esse é um conceito errado. A reabilitação para a sociedade, isso inclui o trabalho, tem que ser o mais precoce possível, né? Quer dizer, se o indivíduo tem uma amputação, já no hospital você tem que pensar o que vai fazer aquele indivíduo para ver o tamanho do coto que você vai deixar. Estou dando um exemplo, né? Então, o impedimento social que hoje a gente induz a pessoa com deficiência, ele tem que ser quebrado. Nós temos que, para incluir essa pessoa. Hoje a cultura da invalidez faz com que seja mais favorável o indivíduo se aposentar por invalidez e, paralelamente, trabalhar na informalidade. Isso, para nós, é o fracasso da Previdência Social, porque ele vai deixar de ser um contribuinte, vai estar na informalidade e ainda vai receber um benefício vitalício. Quer dizer, é o fracasso total da Previdência Social. Então, o que nós temos que trabalhar é para que esse indivíduo continue a sua vida cidadã, mas que a gente dê condições para isso. E essas condições, elas estão em regras diferenciadas, sim, para pessoas com deficiência, né? Mas também adequar, e a professora aqui colocou a questão do curso, né, sobre a metodologia do emprego apoiado, isso para nós é muito importante, é você criar condições de trabalho para que haja uma interação em que você dê funcionalidade para essas pessoas. Então, esse é o nosso desafio maior, você criar uma funcionalidade para que as pessoas continuem incluídas socialmente. Obrigada, Marcos. Passo a palavra agora para o Cleudimar. Obrigado. Agradeço as perguntas. Vou responder na sequência, mas eu fiquei bastante curioso, e antes de responder, vou fazer uma. Para a Regina Rufino, que realmente é impressionante, que vai nessa linha da inclusão, que o Marco comentou, né, inclusão das pessoas, e até mesmo, veja bem, eu fazendo uma pesquisa desse material, né, eu entrei numa portaria lá do Ministério dos Esportes, não me lembro o nome da portaria, olha só que interessante, porque nós estamos tentando organizar um evento no próximo ano, né, o ENEB, em 2015, até mesmo aqui na hora da palestra. Eu sinceramente, fiquei extremamente preocupado. A portaria é o seguinte: como montar as regras para montar conferências
conferências acessíveis. Tipo assim, não só as apresentações, os slides, quer dizer, toda a sistemática que possa ser dada a uma conferência para ela ser acessível, né? E assim, qual conferência hoje, se a gente está avaliando todos esses aspectos, nesse aspecto acessível em todos os aspectos, seja na apresentação dos slides, né, para as pessoas cegas, ou seja em uma série de aspectos, né? E aí eu fiquei curioso na hora que a Regina estava falando, e você levantou essa questão, por isso que eu vou... Então tá, fazermos os ambientes eleitorais acessíveis. E assim, é uma curiosidade, mas e também não sei, é o seguinte... E as pessoas com deficiência trabalhando nas eleições? Não para votar, trabalhando. É possível? Como existe essa programação justamente nessa linha da inclusão? O trabalho e não a possibilidade de votar, entendeu? A outra linha. Eu fiquei curioso se existem, quer dizer, mesários, ou como é que isso seria feito? Não tem nenhuma restrição para que tenhamos mesários com algum tipo de deficiência. Nós temos. Alguns são poucos, mas temos, né? Até tinha um slide que eu excluí dessa apresentação que mostrava um ambiente de sessão eleitoral com um mesário que é cadeirante. Nós temos pessoas cegas trabalhando, né? Pessoas com deficiência auditiva, que a deficiência auditiva, na verdade, é uma questão mais... você não percebe isso, né? A pessoa tem que praticamente demonstrar que tem essa deficiência para você. Então, assim, mas nós temos, assim, deficiência auditiva, temos bastante trabalhando conosco, cadeirantes e cegos são poucos. Mas temos e nós somos muito bem-vindos. Foi uma curiosidade. Bom, então, obrigado, Regina. Só que daí ela levanta uma questão que é de fundo, né? A gente tem uma questão de fundo que é o desenho universal e a questão de fundo de que todos os projetos, se tiver dentro dos pesquisadores, da equipe, etc., pessoas com deficiência que automaticamente testam, né, aquela nova tecnologia, eu não refaço tudo depois. Eu já faço ela de forma correta desde o início. Não é isso? Aí devolvo para você. Perfeito, exatamente. Nessa linha, já respondendo ao seu Celso, lá, o vereador, né, de Americana, que levanta essa questão do desenho universal, né, eu diria assim, em uma avaliação que eu fiz, né, nessas leituras, quando você faz o projeto a partir do desenho universal, que você tem uma economia da ordem, dependendo do projeto, de 1% a 5%, do que fazer as adaptações em todos os sentidos, vários, né, a Regina Cohen levantou no turismo, que é o grande problema. Então, se você faz já o projeto levando em consideração os vários aspectos, a economia é grande. Levando isso para a questão do esporte, especificamente, quer dizer, o desenho universal, eu diria até assim, é como se fosse uma segunda etapa de um trabalho que está caminhando, né? Porque é o sonho. Você desenvolveu a parte arquitetônica, os prédios e tudo mais, né, já pensando, né, as barreiras, todas as questões levantadas, são extremamente importantes. Na questão do esporte, especificamente, levando isso, por exemplo, para os centros de treinamento, foi recentemente inaugurado aí um centro de treinamento, se não me engano, em Jundiaí, e tenho aqui em São Paulo, né? E quer dizer, se você leva essas questões, isso é extremamente importante. Levando para o que nós estamos fazendo em termos de tecnologia, normalmente não é assim que se faz, é o ideal, né? Normalmente é assim. Os problemas chegam para você resolver e você tenta resolver o problema, desenvolvendo os projetos e caminhando, né? Ainda não existe, por exemplo, nós falamos assim, por exemplo, em termos de esportes paralímpicos, você fala assim, nossa, a China é a primeira colocada no mundo, né? Em termos de tecnologia, fantástico. Não. Por incrível que pareça.
Então, se você remeter isso para o Brasil, né, aí o sétimo, então você fala assim, cadeira de arremesso, tecnologia de ponta da China. Se vocês verem as cadeiras de arremesso deles, vocês vão falar, poxa, não é possível, né? Então, o ideal fosse que e nós vamos chegar lá no desenho universal, que se esse planejamento possa ser construído com uma forma assim, pré-concebida, né? Isso acredito que nós vamos chegar lá, não só em termos dos centros de treinamento, como os próprios equipamentos, quer dizer, um estudo que vá desenvolvendo as várias modalidades e melhorando esse aspecto. Então, passando para a questão do... Podemos responder todas? Sim, todas. Uhum. A questão do Edair Gonçalves, eu não guardei, foi o Instituto Votuporanga. Olha só, que fala sobre o projeto da cadeira sustentável. Lá no laboratório e no núcleo, diversos projetos surgem justamente para tentar resolver algum tipo de problema. E, em momento nenhum, primeira questão, eu sou um funcionário público, sou da universidade e tenho que dar resposta para a sociedade do que a gente faz. As portas lá, elas ficam abertas o tempo todo. Para todos, nos procuram diversos pesquisadores, diversos profissionais do Brasil inteiro, e a ideia é essa mesmo. Então, nos associarmos para ajudar a todos. Então, fique à vontade, eu vou te passar, eu vou deixar aqui o folder para você entrar em contato, tem meus contatos aqui, e a gente pode pensar no seu projeto. Trabalhamos junto com a empresa que fabrica cadeira de rodas, e o Sérgio da Alfamix, ele tem, por exemplo, nós recentemente começamos o projeto da cadeira de velocidade. Tem lá um dos atletas, o Adriano, um atleta de ponta. Aí, na primeira conversa, falou, mas o que você usa? Eu uso uma cadeira aqui adaptada, né? Ele usa para o handbike. E aí ele falou, não, vamos primeiro fazer uma cadeira personalizada para você, desenvolvendo um projeto. Então, a conversa é nesses moldes, entendeu? Então, estamos à disposição. Não conheço o projeto, podemos conversar com mais detalhes depois e sem nenhum tipo de problema. Vou deixar... vou agora comentar a questão mais... vamos dizer assim, crítica, que é essa questão que é levantada pelo Bruno, né, digamos assim, difícil de responder, né, mas que nem comentou a Irma, é aquela velha questão, né, academia, empresa, né, agência de governo, ou governamental. A universidade, a academia, ainda e vice-versa, né? Essa via é complicada. Ainda não tem uma conversa, digamos assim, tão diretamente com a empresa, ou seja, não é uma conversa onde você possa estar possa haver uma relação rápida, onde você possa ter a troca de financiamentos. Esse é o ideal, tá certo? Eu diria assim. Mas, hoje, a forma como nós temos de desenvolver os projetos é através das agências de fomento. Não tem outro jeito. E, é claro, talvez, com essas parcerias. Agora, a grande questão é essa. Eu concordo em relação às questões da inclusão, que é o retorno para a sociedade, mas, falando especificamente sobre os projetos, a ideia é o seguinte, o que adianta... essa questão. O que adianta nós começarmos a desenvolver? Claro, a empresa ela tem os interesses comerciais. No laboratório ou no núcleo, nós não temos o interesse comercial. Isso não existe lá. O nosso interesse é acadêmico, formação e principalmente social, né? Passar isso para as pessoas utilizarem e tudo mais. Agora, existem regras nessa questão, que são a questão das patentes e tudo mais, que você tem que seguir. Mas a grande questão é a seguinte, e a continuidade desse processo? Você começa a desenvolver e para?
Então, no Brasil não pode ser assim. Esse é um dos grandes problemas. Porque daqui a pouco a gente continua a trabalhar e depois a gente para, a gente precisa passar isso para os meninos, dar sequência e outros pesquisadores. Então, a gente precisa de financiamento mesmo, precisa de recursos. Então, infelizmente, essa é a forma que eu enxergo, e a questão é poder usar essas parcerias com inteligência para efetivamente serem utilizadas. Senão, não tem sentido. Do que adianta você desenvolver sistemas usando, por exemplo, a parte de chips que você comentou, Érica, mas se você não puder efetivamente utilizar, e mais, no Brasil tem essa questão de baixo custo. Não adianta fazer sistemas de custo alto, entendeu? Tem que ser de baixo custo. Então, é uma questão crítica, né? Você levantou numa ferida aí, mas eu acho que é isso, né? Obrigado pela pergunta. Doutora Regina, a pergunta que eu acrescentaria nas colocações, assim, é a segunda vez que a gente já lhe ouve aqui, é muito importante essa questão do turismo. Como que poderíamos acrescentar mais acessibilidade, porque o foco foi mais cadeirante, né? De forma geral, e as deficiências outras tantas. Como que a gente pode ampliar essa acessibilidade no turismo de forma mais ampla para todas as outras deficiências? Bom, desculpa se o foco foi mais a deficiência física, eu tomo cuidado, até porque eu trabalhei com museus, e museus também você tem, eu mencionei várias coisas de outras áreas de deficiência, mas a gente tem algumas experiências bem interessantes na própria cidade de São Paulo, em museus. Eu estou respondendo a ela primeiro, vou responder vocês. Assim, a Pinacoteca foi pioneira, está fornecendo esculturas, réplicas de esculturas para serem tocadas. Eu não sei se a Fabiana conhece. E a gente tem várias experiências interessantes. O Rio está começando, está engatinhando, porque o Rio sempre deixou de ser vanguarda e está engatinhando mesmo. O turismo tem muito para todas as deficiências, tem que fazer muito para todas as deficiências, né? Infelizmente, apesar de o Ministério do Turismo, com essa coisa de Copa, ter disponibilizado uma grande quantidade financeira para as cidades, até para o Rio de Janeiro. O projeto acabou agora. O projeto, não sei se o executivo, porque tem que ter o projeto e o projeto executivo, né? E agora vai licitar a obra, quanto tempo vai demorar para fazer? Mas tem que contemplar todas as áreas, e o turismo, quando eu falei no início, o turismo é onde essa cadeia, além dos laços serem todos, para todas as áreas de deficiência. Eu vou tentar depois te responder, mas vou seguir aqui Sim, por favor. O Celso, vereador, né, a questão do ônibus, né, com símbolo internacional, se os empresários querem ou não querem. Eu comecei a participar da mudança da norma de ônibus rodoviários, né? E estava em peso lá, como sempre, os empresários estavam lá, né? Marco Polo, Volkswagen, os grandes empresários sempre presentes. E quando chegou no ponto exatamente da cadeira de transbordo, né, para minha surpresa, eu não pude ir, não pude acompanhar, porque é São Paulo, aí você fica com muita atividade, não dá para ficar se deslocando, né? Mas, para minha surpresa, quando eu soube, no dia seguinte saiu a notícia. Foi aprovado, quer dizer, aboliu-se a cadeira de transbordo. Já não tem, já passou desse item da norma. Então, a norma, quando tiver terminada a discussão, já vem com o item que a cadeira de transbordo. E isso me surpreendeu, porque os empresários finalmente tomaram consciência. O movimento, às vezes, não vai. A gente convocou várias pessoas com deficiência, porque para não ficar só o empresário o tempo todo com a cadeira de transbordo e a gente não avançar. Bom, com relação à Previdência, todas as urnas têm que ser acessíveis, você falou, e cada um falou
várias outras coisas. Regina, eu só te pergunto, recentemente, eu andei ouvindo em rádio, eu não sei se em televisão, uma propaganda do governo federal de transferir a zona eleitoral para a pessoa com deficiência, como se estivesse fazendo a coisa mais certa do mundo. Eu acho que é Supremo Tribunal, não sei o que é. E cada vez que eu ouvia isso, eu falava assim, eu não acredito, sabe, que estão fazendo isso. De repente, parou de novo. Eu acho que as pessoas devem ter brigado. Porque, poxa, eu vou escolher a urna perto da minha casa. Não vou escolher uma urna mais acessível, distante, né? Mas as pessoas, o que tinha se decidido era transferir as pessoas e não tornar a urna perto da casa acessível. Bom, Bruno, se o governo tem fornecido a inovação, bom, já que você está na área de informática, a própria UFRJ, no Seminário Internacional, Antônio Borges esteve aqui, ele desenvolveu 2Vox, Motrix, MacDaisy, e tudo isso, por exemplo, o MEC deu todo apoio para isso ser adotado no Brasil todo, né? Apoiou, e eu acho que o MacDaisy está, assim, o 2Vox é a mesma coisa. Agora, em termos de acessibilidade, o financiamento do Ministério do Turismo, que eu acho que foi grande nas cidades da Copa. Mas inovação, na verdade, eu te confesso que eu não vi. Na área de informática, sim, né? Fabiana, o que as cidades fornecem e o trabalho que a gente está fazendo? O trabalho, a gente está fornecendo informações para todas as áreas de deficiência. A gente está numa discussão agora, porque a gente resolveu criar 3 categorias: muito acessível, mais ou menos acessível e inacessível. Isso através de símbolos, de ícones que a gente criou, né? Mas o núcleo processo atualmente trabalha ou é acessível ou não é. Eu pulei a parte que falava da acessibilidade plena. Nenhum espaço pode ser metade ou tem que ser completamente acessível. E a gente está numa grande dúvida se a gente vai classificar, vai usar esses ícones em termos de símbolo. Agora, o aplicativo, sim, a gente está buscando ao máximo atender todas as deficiências e fornecer informações do museu, do Corcovado, do Pão de Açúcar. A gente tem um banco de dados muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Com o projeto do CNPq, a gente pretende fazer outras cidades. Não sei se chegaremos a Campinas, não sei. Mas, pelo menos, as cidades turísticas classificadas como grandes destinos pelo Ministério. E, recentemente, eu tive com o deputado estadual que vai apoiar no estado do Rio de Janeiro, porque não é só a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem 90 cidades dentro do estado. Bom, Érica. Quem sabe um dia a gente tenha cada cidade fazendo o seu próprio guia de acessibilidade, né? Eu não sei. Eu localmente gostaria de fazer todas, mas é verba de viagem, de você estar no lugar. A gente, de repente, vai fazer contato com pessoas chaves em determinadas cidades, porque a verba não vai dar para ir para todas as cidades e ficar 3 dias, 4 dias, e depois ainda continuar recebendo informação das pessoas que estão em conselhos ou que estão em cargos políticos para a gente, né? Então, vamos ver como é que a gente... Mas a gente pretende fornecer todas essas informações para todas as pessoas e em todas as cidades. Érica, o piso tátil para o muro, né? Eu não sabia dessa coisa da orientação da parede. Foi até uma novidade. Hã? Você lembra da norma, Érica? Qual é o número da norma e quem editou a norma? A NBR 9050?
E tem agora uma norma de piso tátil também. NBR? 9050 de 2004. Tem que eliminar essa norma, não é? Rapidinho. A norma é de 2004, já está para sair outra, que já foi revista essa norma, mas está demorando um pouco. Agora, com relação ao microchip, eu não sei se foi no Fantástico desse domingo ou no jornal, que falou exatamente disso. O microchip que a pessoa tem já está sendo, e o custo é baratíssimo, Closman, na ponta da bengala, no cinto da calça e em algum lugar no meio, e a pessoa... e aí os cegos falando que, poxa, agora eu vou poder saber que... outra informação, eu não sei quem está desenvolvendo isso e aonde do Brasil. É do Brasil mesmo. Só um minutinho, parece que alguém tem a resposta aí aonde. Você viu essa reportagem? Natal, Rio Grande do Norte. Eles desenvolveram isso lá e mostraram mesmo no jornal esses dias, agora, anteontem. Ok. As soluções já existem, só falta... Eles desenvolveram um sensor de radiofrequência que funciona como se fosse eles até colocaram o exemplo do morcego, né? Então ele emite a onda e ele consegue saber a distância do objeto. Então tem um sensor na cabeça, um na altura da cintura, na mão da bengala, e outro na ponta da bengala. Ok. Nós temos mais 2 intervenções daqui a pouco, só pediria se desse para... Então, só para encerrar e dizer também que o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos recebeu a visita, porque como a cidade é o foco, todo mundo vai lá no comitê e disse que tem um sistema de piso tátil inovador, que faz barulhinho. Eu não cheguei a ver, mas me disseram que tem. Não sei. Nós temos mais 2 pessoas que gostariam de tomar a palavra. Por favor, obrigada, doutora Regina. Por favor, quem pediu a palavra? Rapidinho, que nós vamos com o tempo esgotado já. Tá certo. Meu nome é Gabriel, sou da Facamp, né? Eu e o Fernando aqui estamos do curso de design. A gente está criando um núcleo de pesquisa em design com tecnologia assistiva, né? Estamos começando a conversar mais aqui com o CTI. Bom, mas eu ia perguntar para a Regina, que era o seguinte... Qual delas? Desculpa. A Regina Rufino. Do processo eleitoral. Processo eleitoral. É uma dúvida que eu fiquei, porque ela falou que os dados do processo eleitoral lá dos candidatos tem uma quantidade muito pequena de pessoas com deficiência registrada, né? E se a gente pensar, o processo eleitoral, a gente tem que, de 4 em 4 anos, menos, né, de 2 em 2 anos, a gente vai fazer uma votação. Quando não vai, a gente tem que ir lá comprovar porque não foi, justificar ou pagar aquela multa e tal. A gente tem uma proximidade com o processo eleitoral muito grande, né? E a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: por que a gente não usa o processo eleitoral também para fazer o censo? Porque daí o censo, a pessoa vai até o cidadão e colhe a informação. Mas se durante o processo eleitoral, como o cidadão tem que ir para fazer a votação ou se identificar e tudo, ele tem até uma obrigação civil disso, por que não tentar extrair esses dados dali do processo eleitoral? E também isso quantificaria quantos deficientes tem no Brasil com uma precisão um pouco mais efetiva, né? Essa era uma coisa que eu queria falar. A outra era para o Claudemir. Claudimar. Cleudimar, desculpa. Conversei rapidamente ali com ele e gostei muito do que eu vi ali. Eu acho que até a gente vai trocar alguns e-mails daqui para frente e tal. E dizer que essa parte de acessibilidade, até se a gente tiver os dados, né, do efetivo de quanto tem, a gente ganha mais força até para conseguir investimento de qualquer coisa do governo, fontes, porque vão ser uns dados efetivos, né? E dizer que eu gosto muito dessa parte de engenharia e que a gente aqui, que a gente vai fazer tentar fazer uma ligação com o design em algumas outras coisas também, né, que eu acho que é um campo que está abrindo. A gente falou com o Spinella também, e cada pessoa que a gente fala, eles são muito interessados que a gente exponha e consiga trabalhar perto com o design, né? Porque eu acho que o design vai ser um fator aí para se tornar uma inovação, como você mesmo disse, tem que entrar no mercado, ele não basta só funcionar, ele tem que ser agradável aos olhos também, né?
Então, eu acho que isso é uma função que o design vai acabar cumprindo aí. E só uma coisa que eu fiquei sabendo um tempo atrás, que nos congressos na China, a China é conhecida como cópia de muitas coisas e já estão criando tecnologia, né? Hoje em dia, eu sei que, por exemplo, a China tem um ministério para desenvolver o design lá, que é quando tem qualquer fomento de mercado, de produto, tem um ministro que vai representar e ver o design, que diz que a meta deles é ter o design by China, né? Era isso só que eu queria falar, gente. Okay. Obrigado. A última inscrita, a penúltima inscrita, por favor, rapidinho. A Mari e depois a Janaína, por favor. Eu queria só perguntar uma questão aqui para a Regina, que ouvindo tudo Regina Rufino, é isso? Que todas as eleições, em geral, recebem, a eleição é feita em escolas. Normalmente as votações acontecem em escolas. E essa questão que está sendo dita sobre acessibilidade, para que todos possam chegar nas suas urnas, a gente está falando de um outro prédio público que recebe o processo de eleição, que é a escola. A minha pergunta é porque também tem uma ação muito forte do MEC em projetos de escolas acessíveis, onde essa escola funciona o resto do ano, atendendo alunos o ano inteiro, com deficiência também, que também tem que ter direito de ir para o segundo andar, para todos os espaços da escola. Então, esse prédio onde tem as eleições também é o prédio que tem aula, e ele tem que estar acessível o ano inteiro. A minha pergunta para você é, a Justiça Eleitoral faz alguma parceria, está se articulando com o MEC nesse sentido, para conseguir melhorar os prédios das eleições? Então, última palavra escrita. Janaína, por favor, rapidinho. Bom, então, na verdade, ela pediu para eu dar uma palavra aqui em relação a uma resposta, não é uma pergunta, né? Do empresário que nem está mais aqui, eu não sei o nome dele. Ele pediu desculpa, precisou sair. Eu não me lembro o nome, Bruno. Bom, essa foto que vocês estão vendo na imagem, para quem não está vendo, é uma foto aérea do campus e com várias engrenagens que compõem o campus. Então, a gente tem a Escola Adaptável, o IFSP, a Fundação de Apoio, o Novo Auditório, o CTI Tech, o CNRTA, Programas Sociais Comunitários, o Museu de Tecnologia, entre outras atividades. Aí tem uma nova imagem, essa já está um pouco desatualizada. A gente tem programas de políticas públicas em uma extensa gama. O que eu queria dizer é que, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha 18 anos, eu era estagiária, e já nesse período, em 2004, a gente tinha já uma interação muito grande com empresas privadas, através de leis de incentivo, como a Lei de Informática, a Lei do Bem, e agora o PADIS, que é uma outra lei de incentivo. Além disso, a gente trabalha com várias captações de recursos da FINEP, chamada Subvenção Econômica. Isso em sinergia, tá? O campus todo, né? O CNRTA, o CTI, a FACT inicialmente, mas aí a gente compõe, né? Com o CNRTA, com o IF agora também. Então, o que eu queria dizer aqui é fazer um convite para todos que se sentirem interessados. O campus é aberto para todo mundo, ele é público, todo mundo que está pisando no solo público. Isso aqui não é do CTI, isso é da população. Então, estejam convidados, sintam-se convidados para estarem conosco aqui, contribuindo com a tecnologia, não só assistiva, entre outras. Agora o tema é assistiva, mas a gente tem diversas oportunidades de pesquisa. Visitas podem ser agendadas para se conhecer as diversas pesquisas que são feitas aqui. Eu posso deixar meu contato à disposição. Quem tiver interesse pode conversar com a gente depois, pode marcar uma visita, pode vir aqui. E aí eu também coloco a Fabiana à disposição, né, em nome do DRI. E eu não sei, se vocês quiserem eu posso falar meu e-mail, mas não sei se vocês vão ter como monitorar. É isso. Obrigada, Janaína. A questão levantada, então, pela Mari, doutora Regina. Na verdade, eu tenho 3 questões para responder. Eu vou começar pela do Gabriel, né? Gabriel, a gente não vislumbrava a necessidade, até então, a gente não desconhecia o nosso público. A gente foi descobrir lá no Censo 2010 que os nossos dados não refletem a realidade em relação ao cadastro. Percebendo isso, a gente buscou várias alternativas. Nós fizemos, ainda saiu uma lei este ano, a Prefeitura Municipal, no caso da cidade de São Paulo, faz o Censo Inclusão. E ela alterou a lei para permitir que a gente tenha acesso a esses dados, né?
A gente trabalha com o censo do IBGE, mais o censo de inclusão na capital. E a gente agora começou, na eleição de 2012, a fazer pesquisa no dia da eleição. Então, o nosso pessoal faz pesquisa quando identifica um eleitor, conversa com ele para definir qual é o tipo de dificuldade que ele tem. Essa pesquisa não altera a situação do eleitor no cadastro, mas nos traz elementos gerenciais para saber o que a gente tem que fazer de ações concretas para facilitar o exercício do voto, né? De qualquer forma, sugestões são sempre bem-vindas. A gente pode pensar numa coisa mais ampla, em nível nacional. Talvez realmente seja um caminho legal esse que você sugeriu. Gostei muito da tua ideia, Gabriel. Da Mari, né? Com relação ao convênio com o MEC. Não, nós não temos nenhum trabalho com o MEC. As escolas que nós trabalhamos são todas do governo do Estado, né? Das prefeituras e uma outra federal. O governo do Estado tem nos atendido muito bem. A gente tem conversado com a Secretaria da Educação e tem a Fundação de Desenvolvimento da Educação, a FDE, que são um grupo de arquitetura, né, do governo do Estado, que faz as obras de adequação dos locais das escolas da rede de ensino estadual. Esses grupos têm, sim, trabalhado em parceria conosco, né? Então, a gente tem atuado nessa seara. No MEC, é uma vertente que a gente ainda não sentiu necessidade de atuar. A gente tem tentado resolver ainda no âmbito do Estado de São Paulo, né? E tem a questão que a professora Regina também colocou, a questão da campanha institucional do TSE. Essa campanha ela é regular. Todo ano eleitoral, mais ou menos umas 2 semanas antes do fechamento do cadastro, ele solta essa campanha institucional. Dura umas 2 semanas, por isso que ela desapareceu, porque ela coincide com o fechamento do cadastro, quando a gente fecha o cadastro para preparar a eleição. E ela se baseia na resolução de 2002, que prevê a criação de sessões especiais. Essa política de tornar 100% acessível ainda não foi, digamos assim, incorporada por todas as unidades da Justiça Eleitoral. Aqui é muito forte em São Paulo e no Ceará. Mas ainda tem, a gente ainda tem que fazer o trabalho de convencimento dentro de toda a nossa instituição sobre isso. Acho que eu esclareci as 3 dúvidas, não sei se faltou responder alguma coisa. Alguém tem alguma coisa ainda da mesa? Só para Eu complementar? só queria acrescentar, encerrar, né, falar rapidinho, que eu acho que a gente perdeu grandes chances. Já passou a Copa, tudo podia ter acontecido na área de acessibilidade, e, infelizmente, não aconteceu. Eu espero que, para Rio 2016, agora a bola da vez é Rio 2016. É só isso. Inovação era tudo para a Copa, né? Bom, aproveitar e responder o Gabriel, Fernando, né, sobre essa questão do design e acessibilidade. Eu gostaria de dizer o seguinte: normalmente, a área de design, especificamente dentro do desenvolvimento dos equipamentos dispositivos, ela não existe. Só que ela é extremamente importante, sabe por quê? Porque quando você vai passar para a indústria, e isso é motivo de grande parceria, se você entrar com um design, você às vezes tem que modificar o projeto, então está errado. Então você tem que trabalhar junto. Desde a origem. Junto, em parceria. Isso é extremamente importante e para a inovação, que é o próximo passo, então não tem jeito, né? Então, lá no laboratório, nós, infelizmente, não temos essa área. E se no futuro, quem sabe, podemos trabalhar juntos, sim, nessa questão. Queria também aproveitar, só para fazer um fechamento, é o seguinte. Aí, as empresas chegam e, como disse a professora Regina, Rio 2016 está aí, né? Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Nós estamos na academia. Academia, o tempo é diferente da empresa, não é isso? Então, a todo momento, o pessoal está assim, olha, 2015, no começo, tem que estar tudo pronto. Então, ou seja, o tempo é acelerado. Se não, aquilo que nós estamos planejando morre, né? Ou seja, que adianta eu desenvolver para efetivamente não ajudar os atletas paralímpicos? Eu tenho que tentar ajudar, então nós temos que correr. E esse é o desafio. Estamos com vários projetos lá.
em tempo acelerado. Essa é a ideia, para que efetivamente possa ajudar. Não sei o quanto nós vamos conseguir, mas esse é o nosso objetivo. Então, só deixar essa deixa aí, que a coisa caminha, mas o tempo é curto. E quando você fala a conexão com a empresa, então, nem se fala. Muito obrigado. Está avançada, é exatamente o projeto da Copa que eu mostrei para vocês. O Ministério do Esporte pediu, o CNPq repassou a verba e o objetivo era mudar tudo que estava errado. Não deu tempo porque demoraram demais. Aí chegou no final, eles mudaram o foco. Não é mais para mudar nada. É só para trabalhar em termos de legado. Então, a gente está entregando o relatório final com propostas de mudança. Eu gostaria de agradecer a participação do Cleudimar, a Regina Cohen, a Regina Rufino e o Marcos Pérez. E eu gostaria de deixar, assim, que a cultura de um novo paradigma de sociedade inclusiva que a Organização das Nações Unidas preconiza, que o Brasil é signatário, desafia a nós, cada cidadão, em cada projeto, em cada lugar, a sermos atores permanentes da implementação desta política acessível para todos. Então, acho que os momentos se fazem, a vida continua, é um projeto permanente, em todo lugar. Eu acho que nós temos as instituições de empresas privadas que precisam de uma nova cultura, da visão universal desde o começo, meio e fim. Nós temos que repensar, e já estamos repensando, os núcleos de pesquisa distribuídos pelo país afora, que são cerca de 80, 90, né, que é uma inovação na área da pesquisa de tecnologia assistiva, que estão preocupados em se encontrarem com pessoas com deficiência, desenvolver a pesquisa para a produção e para soluções efetivas. Tem o MEC fazendo um trabalho muito grande para as escolas acessíveis, ou metodologias inclusivas e capacitação dos professores. Muito está sendo feito. Eu sinto, e eu gostaria de deixar registrado aqui, que nós temos que crer, e com a esperança do fazer acontecer, que estamos mudando. Não há possibilidade de termos um continente Brasil, tá? Continente Brasil, de Rondônia ao sul, né? A norte, leste e oeste, que a gente faça imediatamente todas as mudanças. Não se faz. Contamos com as resistências, mas o acerto, o direito humano fundamental, ele vai se impondo a cada dia, a depender de cada um de nós. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, senhores. Declaro a mesa redonda de debate com a plateia encerrada. Convido para proferir o encerramento da Manhã da Inovação, Inovação em Acessibilidade, a professora doutora Fabiana Bonilha. Eu agradeço, então, novamente a presença de todos. Acho que esse foi um tempo que a gente foi até além do tempo estipulado, em função da riqueza das discussões que a gente teve aqui. Agradeço aos palestrantes que compartilharam conosco esses conhecimentos tão vastos, né, abrangentes na área da acessibilidade. E eu acho que uma última notícia que a gente tem a dar, né, no evento é que, assim, muito embora ainda haja muito por fazer em relação à acessibilidade, as pessoas com deficiência já estão vivendo, né? As pessoas já votam, as pessoas já viajam, as pessoas já praticam esportes, e é muitas vezes a nossa presença, eu aqui falo agora como pessoa com deficiência,
E muitas vezes é a nossa presença nos lugares que sensibiliza, que mobiliza, que faz as pessoas pararem para pensar nessa questão da acessibilidade. Então, eu acho que a gente que tem uma deficiência precisa estar lá, né? Precisa estar nas cidades, precisa votar, precisa praticar esportes, para que a gente possa mexer com a cabeça das pessoas, né? Nos diferentes espaços em que a gente esteja. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutora Fabiana, pelas suas palavras. Senhoras e senhores, damos por finalizada a Manhã da Inovação, Inovação em Acessibilidade. O Centro de Tecnologia da Informação, CTI Renato Archer, e o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, CNRTA, agradecem a presença de todos.